que nós possamos juntos estudar a palavra do Senhor numa exposição das Escrituras Sagradas, pela iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito nos ensine tudo o que Jesus tem falado e possa descortinar diante de nós, como Espírito de revelação, as Escrituras Sagradas. Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós oramos agora no nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe de forma maravilhosa e sobrenatural. Por um milagre, de alguma maneira, que possamos escutar a Tua voz, e escutando a Tua voz, possamos dar ouvidos às Tuas palavras e viver a Tua vontade plenamente em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, que sobre mim recai agora, Senhor, a responsabilidade de entregar a Tua palavra, para que eu não fale de mim mesmo, mas fale do Senhor, e não fale as minhas palavras, e sim as Tuas palavras, de modo que Deus receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus 12. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 3. Livro dos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, quando se fala dessa grande nuvem de testemunha,
o autor de Hebreus se refere a todo o capítulo de número 11, onde encontramos a narrativa, o relato sobre os heróis da fé. Quando lemos Hebreus capítulo 11, que não faremos agora, mas eu aconselho a você que o faça, somos sacudidos pelos poderosos testemunhos destes heróis da fé, homens e mulheres que estavam mais preocupados em estabelecer o reino de Deus e a sua justiça do que em conquistar os reinos do mundo. Nunca poderemos nos esquecer e nunca podemos nos esquecer de que na tentação que o diabo fez à pessoa de Jesus Cristo, o diabo lhe ofereceu os reinos e a glória destes reinos, os reinos deste mundo. É o que nós lemos na narrativa da tentação que Jesus Cristo sofreu, mesmo em meio a 40 dias de jejum e oração, como nós vemos em Mateus, capítulo de número 4. Ali nós encontramos no versículo 8, no versículo 9, isto que eu me referi, quando o diabo fala a Jesus e lhe oferece. Veja bem, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9 agora, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo oferece a glória, mas o que ele dá e exige é prostração. O diabo jamais te dá o que ele de fato te oferece, porque o diabo é mentiroso. Mas nós não podemos nos esquecer que os reinos e a glória dos reinos foram uma tentação, e que nós devemos estar preocupados em procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus, como nos diz no Sermão da Montanha, lá em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa ênfase não pode estar em tempo algum nos acréscimos. Não nos preocupemos com os acréscimos. Os acréscimos, Deus, por sua fidelidade, os dará. O que nós temos que estar aplicados a buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Não tenha o teu coração nos acréscimos. Aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Que o teu coração esteja em Deus, que o teu coração esteja no reino de Deus, que o teu coração esteja nesse rei, nesse pai, nesse Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso é de Deus. Calvino, certa vez, o grande João Calvino, disse que para ter a Cristo ele perdeu tudo, mas por ter a Cristo ele achou
tudo. Exatamente baseado no que Paulo havia dito. Calvino tomou as palavras de Paulo. Paulo disse que considerou todas as coisas perda para ter a Cristo. Mas também Paulo nos diz que aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente ou graciosamente, por meio da sua graça, como não nos dará com ele, com Jesus, todas as coisas. Considerei todas as coisas como perda, mas ganhei a Cristo, e ganhando a Cristo, com Cristo, tenho todas as coisas. Por isso Paulo podia dizer essa frase estupenda que ele se referiu: nada tendo, mas possuindo todas as coisas, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Nem todos que têm, possuem. Alguns que têm, não de fato possuem, mas são possuídos pelo que têm. E aqueles que não têm, de fato possuem, porque não são dominados pelo que têm, ou mesmo pelo que não têm. Então, a Bíblia diz: nada tendo, mas possuindo a tudo, como disse o apóstolo Paulo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo de número 10. Em nossos dias, precisamos, necessitamos, e eu diria urgentemente, de um verdadeiro, de um genuíno avivamento a qualquer preço. Avivamento é uma explosão de poder, de um poder transformador, tanto para a igreja quanto para o mundo. É poder do Espírito Santo se manifestando na manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Eu quero, disse um grande pregador, homem de Deus, chamado Leonardo Ravenhill, Leonardo Ravenhill, disse: eu quero uma invasão de Deus. Eu quero uma invasão de Deus. Uma invasão de Deus neste mundo. Uma invasão de Deus nesta terra, na nossa nação. Uma invasão de Deus na igreja de Cristo, espalhada pela terra. Uma invasão de Deus em nossa igreja, em nosso ministério. Uma invasão de Deus em nossa vida. Isto é avivamento. Eu quero também. Eu tomo as palavras de Ravenhill e eu digo: eu quero também uma invasão de Deus. Invada-me, Espírito. Invada a nossa igreja, o nosso ministério. Invada a igreja de Cristo. Invada a nossa cidade, a nossa nação. Invada este mundo. Envia avivamento. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Tudo nasce,
tudo surge, tudo tem origem nele, na pessoa de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Falando da videira verdadeira, Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, eu preciso de Jesus, ou simplesmente eu nada farei, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Eu não posso frutificar de mim mesmo. Eu sou um ramo na videira verdadeira. Eu tenho que estar conectado. Eu preciso de Jesus. A videira não precisa do ramo. O ramo precisa da videira. Eu preciso de Jesus. Sem Ele, eu nada posso fazer. Mas Filipenses, capítulo 4 e versículo 13, diz que tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Sem Ele eu nada posso fazer, mas nele eu tudo posso. Nele eu tudo posso. Posso suportar todas as coisas. E se nós tivermos fé, nada nos será impossível. Nele posso, nele eu preciso, você precisa, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, temos que nos mover. Temos que nos mover em direção ao alvo. É o que a Bíblia diz, correndo essa carreira, a carreira da fé, indo em direção à promessa, ao alvo, aquilo que nos está prometido. Corramos, vamos nos mover. Fé não é para que construamos monumentos. Fé é para que ativemos movimentos em direção ao propósito, à vontade do Senhor. Vamos nos mover em direção ao alvo, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos nos mover para onde Deus deseja que venhamos a ir, que venhamos a chegar. Mas nós temos que entender uma coisa: quem se move deixa algo, ou mesmo deixa alguém para trás. Se você vai se mover, se eu vou me mover, faremos o que Paulo disse em Filipenses: uma coisa eu faço. Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja o que diz o versículo 14 agora. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que avançar diante de todas essas testemunhas. Meu avô sempre dizia como ele chorava quando lia
Hebreus 11, aqueles homens e mulheres extraordinários. A vida daquelas pessoas, o testemunho daquelas pessoas que ficou para sempre imortalizado nas Sagradas Escrituras. Porque passará terra, passará céu, mas as palavras de Deus jamais passarão, elas permanecerão para sempre. Dentre as muitas figuras nas Sagradas Escrituras, que são a nossa nuvem de testemunhas, que nos incentivam, que nos dizem com sua vida, com seu testemunho, vocês conseguem, vão em Deus, é possível. Há dois homens extraordinários, dois homens que eu diria que são inspirações do Velho Testamento para a minha vida e para a vida de tantos. Dois homens maravilhosos, como eu disse, dois homens extraordinários com dois testemunhos impressionantes. Foram eles, Moisés e Elias. Esses dois homens nos mostram coisas tão maravilhosas. O próprio Moisés é citado em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 27, dizendo que ele era um homem que permanecia firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando atemorizado ou amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. O homem que tem intimidade com Deus jamais se intimida com homem algum. Moisés não temeu, não se amedrontou com Faraó, porque o homem que tem intimidade com Deus não se intimida. Essa não é uma frase minha, é de Leonard Ravenhill. O homem que tem intimidade com Deus não se intimida com homem algum. Temei a Deus, foi o que disse Jesus, não ao homem. Temei a Deus. Se nós vamos no versículo 25, no versículo 26 de Hebreus, nós veremos que Moisés preferiu ser maltratado a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E ele preferiu também, o versículo 26 diz, os opróbrios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque Moisés contemplava, como Cristo contemplava a alegria que lhe estava proposta e suportou, Moisés contemplava o seu galardão. Moisés contemplava, eu posso até supor que Moisés tinha uma visão que ultrapassava o temporal, porque ele viu e escolheu o opróbrio de Cristo. Não foi sem motivo que Moisés e Elias estavam naquela visão da transfiguração, como diz em Mateus 17, versículo 3, que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Algo extraordinário. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Meus amados irmãos, Moisés viveu
viveu essa extraordinária entrega e intimidade, a intimidade com Deus. Ele disse: mostra-me, Senhor, mostra-me, quero ver a tua face. Disse: ninguém pode ver a minha face e viver. De modo que o Senhor coloca as mãos sobre os olhos de Moisés e diz: e passou toda a bondade do Senhor diante de Moisés, e Moisés viu as costas do Senhor. Moisés teve uma revelação do Senhor. Moisés tinha intimidade, tinha proximidade. Diz que falava como quem fala com um amigo. Assim Deus falava com Moisés. As palavras da boca de Deus iam para a boca de Moisés. Era algo extraordinário. Por quê? Porque Moisés não temeu. Porque Moisés não temeu a Faraó. Porque Moisés não temeu a homem algum. Porque Moisés era íntimo de Deus. E quem é íntimo de Deus, e o que eu quero levar hoje a todos nós, é vivermos a intimidade com Deus. E você não se intimidará por homem algum, por Faraó algum nessa terra. Falava Deus a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Era assim que Deus falava com Moisés, como está em Êxodo 33, 11. Era assim que Deus falava a Moisés. Mas eu disse 2 homens que nos inspirarão a esta vida que temos que ter. O outro dele foi Elias. Em Tiago, a epístola de Tiago, no capítulo de número 5, no versículo de número 17 e 18, encontramos o texto que diz: Elias era homem como nós, ou semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos ou às mesmas paixões, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago diz, e no versículo 18, veja o que diz: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias ouviu da parte de Deus uma ordem, o grande profeta Elias. Se você vai ao primeiro livro dos Reis, no capítulo do número 17, e no versículo de número 3, você encontrará uma ordem de Deus a Elias, dizendo: vai, Elias, esconde-te, Elias, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Vai e esconde-te. Há um momento que temos que nos esconder. Há um momento que temos que buscar. E foi nesse tempo que Elias orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou mais. E a Bíblia diz: e depois de orar por 3 anos e 6 meses, orou de novo. A gente que pensa que já orou o suficiente. Elias orou por 3 anos e meio. E depois orou de novo. Chuva. E chuva. E frutos. Nós temos que, como Elias, nos esconder. Buscar em Deus. Gastar tempo em intimidade com Deus. Ter aquela oração poderosa. Irmos e nos escondermos. É hora de nos esconder. A Bíblia diz nos Salmos: o que habita no esconderijo do Altíssimo
salmo conhecidíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Vai e esconda-te. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. É como está escrito no Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós precisamos ir para onde Deus está nos ordenando. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, esconde-te, e o teu Deus que te ouve em secreto, o teu Deus te responderá, ou melhor dizendo, o teu Pai, te responderá. Se no primeiro livro de Reis, no capítulo do número 17, no versículo 3, Deus ordenou a Elias: esconda-te. No versículo 1 do primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18, Deus disse: apresenta-te. Veja o que está escrito. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor, a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos. E nós sabemos por Hebreus 3 anos e meio. Mas 3 anos escondido, gerando, direi eu, um avivamento. Enviarei chuva. Vai, apresenta-te. Primeiro, esconde-te. Depois, revela-te. Apresenta-te. Em algumas versões está escrito: mostra-te. Haverá uma hora de você e eu nos mostrarmos, de sermos como cidade edificada sobre o monte que não pode se esconder. Mas há um momento que nós temos que nos esconder, há um momento que nós temos que buscar. Existe um momento de nos escondermos no lugar secreto, no lugar de oração, e neste lugar produzirmos o que Deus deseja de nós. 3 anos é uma coisa extraordinária. 3 anos escondido, 3 anos orando, 3 anos se consagrando, e deu no que deu: fogo dos céus, chuva sobre a terra. Deus não nos chamou, meus amados irmãos, apenas para semear a terra. Ele também nos disse para ararmos a terra. Põe a mão no arado. E ainda nos disse que não olhemos para trás. Então, quem ara a terra, o que faz? Quem ara a terra, prepara a terra para que ela seja semeada. E eu usarei a figura de arar a terra com essa figura de gerar um avivamento nos corações dos homens, numa nação, em vidas e na igreja. Temos que ir para o lugar secreto, temos que nos esconder, temos que produzir. John Knox, chamado o profeta da Escócia, o grande reformista, o fundador da igreja presbiteriana, John Knox
não apenas sacudiu a Escócia, John Knox, durante 3 anos e meio, sofreu e orou por aquela nação, a Escócia. Por 3 anos e meio, ele esteve inclusive nas galeras, ele esteve debaixo de dor, remando, ele não perdeu suas convicções, ele esteve escondido dos olhos dos homens. O grande pregador John Knox, ao ponto de ser comparado a um profeta, o homem de oração, o reformador, o fundador, e não é à toa que a igreja presbiteriana tem a sarça ardente como símbolo da igreja. John Knox teve 3 anos de oração, de luta, para poder gerar aquele grande avivamento. Ele arou a terra, ele preparou a terra. Charles Finney, o homem cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de quando li e como causou impacto na minha vida a biografia de Charles Finney. Durante anos, esse homem gerou, ele tinha o seu lugar secreto. Ele ia para a floresta, aquele violinista, aquele homem educado, culto, aquele professor da escola dominical, instruído, advogado, bem-sucedido, ia para um mato e gritava por avivamento. No seu lugar secreto, ele arou a terra. E durante uma das grandes cruzadas de Charles Finney, de costa a costa, nos Estados Unidos, atravessando 9 estados americanos, durante 30 dias, numa cruzada de 30 noites, ganhando almas e mais almas, até mesmo quando ele dormia no vagão do trem e passava por cidades, passando pelas estações, pessoas caíam de joelhos, se entregando ao Senhor Jesus. Ele arou aquela terra, ele preparou aquela terra. Nós precisamos também arar a terra, precisamos ir para o nosso lugar secreto e orar. Temos que romper todas as dificuldades e arar a terra, rasgando-a com o nosso arado, abrindo caminho para a boa semente do Evangelho, para que, como diz os Salmos, abre sulcos sobre a terra, e eu os encherei, e eu os tornarei úmidos. Sabe, orar é aproximar-se do coração de Deus, é ouvir a batida do coração divino, é estar como João, o discípulo amado, ouvindo no colo de Cristo, no peito do Salvador, a batida do seu coração. É poder falar palavras que ao ouvido dele falamos, como João perguntou: Senhor, quem é o que te trairá? E Jesus respondeu: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Veja bem, respostas. Por quê? Porque há intimidade. Eu quero que você venha à intimidade. Em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 7, encontramos uma palavra muito especial do apóstolo Paulo dizendo:
para mostrar nos séculos vindouros. Veja bem, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Séculos vindouros. Uma visão de futuro. Nós vivemos num tempo do imediatismo, do agora, já, imediatamente. Vivemos no tempo do imediatismo, mas deveríamos viver como homens de fé, homens marcados para a eternidade. Lidamos com coisas eternas, lidamos com valores eternos. Precisamos, como os heróis da fé, viver com valores eternos, como Moisés, que via a eternidade, como Elias, que via a eternidade. Sabe, isto é verdadeira visão profética, é essa visão bíblica. O grande pregador Tozer costumava a dizer: estamos vivendo o último capítulo de Apocalipse. Estamos sempre nessa expectativa de se cumprir plenamente, totalmente a palavra. Eu quero ser, meu amado irmão, totalmente possuído pelo Espírito Santo de Deus. Deus no controle total de tudo em minha, em nossa vida. Wesley sacudiu, transformou a Inglaterra com a sua pregação. O pregador itinerante John Wesley, e ele dizia que o Espírito Santo de Deus dá testemunho. Ele pregava, mas ele dizia: quem dá o testemunho é o Espírito Santo. Romanos 8,16 diz: o Espírito de Deus testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá testemunho. O Espírito Santo testifica. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso ele está fazendo agora a você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e talvez esteja me escutando e esteja dizendo: como eu posso ter uma experiência como esta? Como eu posso ser íntimo com Deus? Como eu posso ser filho de Deus? O Espírito Santo está testemunhando ao teu espírito que você é filho de Deus, tanto quanto ele testemunha ao nosso espírito, a mim e a todos que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que somos filhos de Deus. E se você está sentindo agora que você é e sente: eu sou um filho de Deus, mas como posso tomar lugar junto ao meu Pai? Eu te convido agora a aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Ele será Senhor em sua vida, e então acontecerá isso que eu digo: Deus tomará conta de tudo. Deus estará no controle de tudo e de todos na tua vida. Isso é ter o Senhor como teu Senhor e Salvador. Ele te libertará, Ele te curará, Ele te transformará e te dará a vida eterna, que é conhecer a Ele, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Por isso agora, aceite ao Senhor. Eu vou orar com você antes de terminar essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui esta pessoa que agora quer assumir o seu lugar como filho. Sou filho.
Não sou uma criatura qualquer, sou filho, e como filho eu tenho direito à intimidade da família, à proximidade do pai, à intimidade com o pai. Quero ser filho e filho amado. Receba isto no nome de Jesus Cristo em sua vida. O Espírito Santo, ele dá testemunho. Se cremos no testemunho, disse João, no testemunho dos homens, se o testemunho dos homens é válido, muito mais válido é o testemunho de Deus. A operação do Espírito Santo, ela é poderosa, ela é onipotente, ela é irresistível, perdão. A operação do Espírito Santo, ela é poderosa, ela é onipotente, ela é irresistível. Aleluia. Isaías, capítulo 43, e versículo 13, nos diz: agindo Deus, quem o impedirá? Ele é Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem o impedirá? Quem poderá impedir? Estamos para ver algo extraordinário acontecer. Temos que produzir, arar a terra, ser íntimos de Deus, nos esconder no esconderijo e produzir por nossas orações todas as circunstâncias criadas pela fé para que venha o grande avivamento, para que, lançando a semente, produza frutos, germine, venham os frutos. Eu quero te incentivar a sermos íntimos de Deus, como Moisés o foi, como Elias o foi, como todo homem e mulher, herói da fé, o foram, como os avivalistas foram, como os reformistas foram, como nós seremos. Vá para esconder-se em Deus, no lugar secreto. Aleluia! E esse Deus onipotente, esse Deus testemunhará, esse Deus fará esta obra que ninguém poderá impedir, que ninguém poderá resistir. Se Ele for, Ele tomará as nossas armas, as armas da luz, quer defensivas, quer ofensivas. Elas são poderosas em Deus para levar toda alma cativa aos pés do Senhor. Que venha o avivamento no nome de Jesus Cristo. Que venhamos a produzir o avivamento. E termino esta palavra uma vez mais com Elias.
Antes que mandasse Elias vir fogo do céu, ele restaurou o altar e derramou água sobre o altar, tendo colocado a oferta, tendo cavado profunda vala, derramou água e mais água e mais água, e quando veio fogo do céu, consumiu a água, consumiu a oferta, consumiu o altar até. E aquela água consumida virou o quê? Vapor. Então, Elias sobe o Carmelo e manda o jovem, vá olhar. E o jovem olha e 7 vezes volta dizendo, não vejo nada. Mas na 7ª vez, ele disse, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, corre, porque já vem. O que? A água produz. Você dirá, o avivamento é produzido por Deus. Eu não tenho dúvida. O avivamento é uma obra do Espírito Santo. É produzida por Deus. Mas a água produz algo pequeno. Mas o algo pequeno que você produz é acompanhado de algo grande que Deus produz. Aleluia. Aleluia. Vá no teu lugar secreto. Entre no espírito de oração. Are a terra. E então, tendo terminado a obra de arar a terra, de preparar a terra, e a terra, o solo, são os corações dos homens, e isso eu faço com um instrumento que se chama oração. Jogue a semente. Aleluia. E então, a semente germinará e frutificará a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Mas Deus, como em Isaac, nos abençoará. E quando Ele nos abençoa, é como a Bíblia diz, e semeou o homem e colheu a 100 por 1. É sobrenatural. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos agora esta palavra e te pedimos que o Senhor nos faça ser aqueles que vão para o esconderijo secreto, que estão em Deus, produzindo, arando a terra. Eu verei um grande avivamento nesta terra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Intimidade com Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês, e no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Separe o pão agora. Se você está com sua família, por favor, distribua aos seus familiares. E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas agora nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que Deus nos dignifique, pedimos que Deus nos reconcilie, pedimos também que Deus nos ajude a perdoar aos nossos irmãos e nos reconciliar com nossos irmãos. E oramos agora no nome de Jesus Cristo, consagrando este elemento que representa o corpo de Cristo, a carne de Cristo,
que é o pão. No nome de Jesus, nós entregamos agora o pão. Nós nos lembramos que Ele foi crucificado por amor a nós, moído por amor a nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No nome de Jesus agora, Senhor, queremos ter comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. E assim tomamos o pão que agora abençoamos e consagramos e comemos. Comei dele todos. Santo Deus, Santo Senhor, maravilhoso Senhor. Não tenha pressa. Esteja na presença de Deus. Sinta a presença do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo onde você está. Erga suas mãos aos céus. Adore ao Senhor, digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda honra. Aleluia. Baralabadia derianda labachai. Santo, 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 Santo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. O pão é pão e o cálice é cálice. Mas o cálice representa o sangue e o pão representa a carne de Cristo. E porventura, o cálice que abençoamos não é o cálice da bênção? Assim, imponha sua mão agora sobre o cálice, para que abençoamos o cálice do Senhor em nossas vidas. Pedimos que seja cálice da bênção, e que venham bênçãos do Senhor sem conta, sem medida, sobre todas as vidas. Abençoe-nos, Deus, como diz a palavra, e até os confins da terra te temerão. Traz bênção, e bênção sobre bênção, no nome de Jesus. Amém. Consagramos ao Senhor o elemento, o cálice, no nome de Jesus. Bebei dele todos. Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor. Exalte ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nos comprometemos a sermos íntimos de Deus, a conhecermos ao Senhor, pois o povo que conhece ao Senhor fará maravilhas. No nome de Jesus, amém.